Esse é um dos vídeos mais profundos que eu vou fazer aqui pra você no canal. Eu sei que eu vim de uma sequência de vídeos profundos, mas esse aqui é diferente. Eu vou te contar uma verdade que vai mudar completamente a forma como você vê a sua vida. E eu vou te falar, você tá jogando o jogo da vida errado. Se você me acompanha o Fê, acompanha esse canal, você tá entendendo a profundidade que eu quero chegar a cada vídeo que eu tento postar todo santo dia pra vocês. A maioria das pessoas vive uma vida inteira esperando resultados médios. Elas trabalham duro, se esforçam, fazem tudo certinho, no final do ano elas estão exatamente onde estavam no começo. E por que isso acontece? Porque elas estão vivendo o que eu chamo de distribuição normal. Eu sei que isso pode soar técnico, mas fica aqui comigo nesse vídeo, porque quando você entender esse conceito, absorver o que eu tô te mostrando aqui, tudo vai fazer sentido. Assim como fez pra mim. Você nunca mais vai olhar pra sua vida e da forma que você busca o sucesso, da mesma forma. E vou te dar um exemplo. Imagina que você sai por aí, medindo a altura das pessoas. O que você vai descobrir? Que a maioria das pessoas tem uma altura média. Alguns são um pouco mais altos, outros são um pouco mais baixos. Mas ninguém tem 3 metros de altura e também ninguém tem 50 centímetros de altura. Tudo fica em torno de uma média. Isso vale para absolutamente tudo. Peso. Isso é uma distribuição normal. É previsível, é controlado, é seguro. Na maioria das coisas que a gente conhece no mundo, na vida, a maioria das pessoas vive uma vida assim. Elas acordam, trabalham, voltam para casa, dormem e repetem. No final do mês elas ganham um salário médio, não buscam evolução no salário. No final do ano elas tiveram resultados médios e no final da vida viveram uma vida média. Nada de extraordinário acontece, mas também nada de catastrófico acontece também. Tudo é previsível. Tem áreas na sua vida onde isso faz sentido. Se você tem um restaurante, por exemplo, você precisa encher mesas todos os dias. Você não pode ter um dia com 1000 pessoas aparecendo no seu restaurante para compensar um mês inteiro de restaurante vazio. Não funciona assim. Se você é um médico, você precisa atender pacientes todos os dias. Você não pode atender 1000 pacientes num dia e tirar o ano inteiro de folga. Não é assim que funciona. Nesses casos, a consistência realmente importa. A média realmente é importante. Mas tem um problema. A vida do sucesso extraordinário, da vida extraordinária, não funciona exatamente assim. Pelo menos, não a vida que realmente vale a pena viver. A vida que eu sei que você que tá vendo esse canal o ano inteiro busca viver. Eu vou te falar algo que ninguém te conta. Ninguém vai te contar. Você foi ensinado a vida inteira a buscar a média. A família, a escola te ensinou isso, o sistema te ensinou isso, a sociedade te ensinou isso, todo mundo te ensinou isso. Tire notas medianas, não seja o melhor, mas também não seja o pior. Fique no meio, seja normal. Arranje um emprego estável, não se arrisque demais, não sonhe alto demais, seja realista e pé no chão. E não seja autoconfiante demais, que isso é arrogância. Realista, pé no chão, é só outra palavra para mediano. Mas eu vou te mostrar um padrão diferente. Um padrão que muda tudo como você leva o jogo da vida do sucesso, principalmente. Um padrão que quando você entende, você percebe que esteve cego durante toda a sua vida. É sutil e muda tudo. No final dos anos 1800, um cara chamado Vilfredo Pareto, ele estava estudando a distribuição de renda na Europa. E ele descobriu algo absurdo. A renda das pessoas não seguia uma distribuição normal. Não tinha uma renda média, onde a maioria se agrupava. Ao invés disso, ele descobriu que uma pequena porcentagem das pessoas na Europa ganhava muito mais do que outras pessoas. Mas muito mais mesmo, tipo 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. A desigualdade financeira do Brasil deve ser até mais do que isso hoje em dia. Na época ele sabia que isso não era um acidente, nem sorte, era um padrão matemático. E esse padrão é chamado de lei de potência. Esse padrão não aparece só na renda das pessoas, ele aparece em quase tudo extraordinário que importa na vida. Vou te dar alguns exemplos, tá? Presta atenção porque isso pode explodir a sua cabeça, mas você precisa entender esse conceito. Terremotos. A maioria dos terremotos são pequenos. Você nem sente, mas de vez em quando tem um terremoto gigante que destrói cidades inteiras. A diferença entre um terremoto pequeno e um terremoto grande não é o dobro, é milhões de vezes maior. A escala Richter é logaritma. Um terremoto de magnitude 7
não é 2 vezes mais forte do que de magnitude 6, é 30 vezes mais forte. E um de magnitude 8, por exemplo, é 90, cento e poucos vezes mais forte. Vamos pensar em incêndios florestais. A maioria dos incêndios queima algumas árvores no meio da floresta e apaga sem nem ver, mas de vez em quando tem um incêndio que queima milhões de hectares. E a causa é a mesma, um único raio. A diferença não está na causa, está no sistema, no estado crítico da floresta. Guerras. A maioria das guerras mata algumas centenas de pessoas, sei lá, mas de vez em quando tem uma guerra mundial que mata dezenas de milhões. E de novo, a diferença não é o dobro, é ordens de magnitude. Empresas. A maioria das empresas aqui no Brasil, por exemplo, fatura alguns milhares por mês, mas de vez em quando aparecem empresas que faturam milhões, bilhões. A diferença não é trabalhar o dobro, é estar no jogo certo. Livros. A maioria dos livros vende algumas centenas de cópias, mas de vez em quando tem um livro como Harry Potter que vende centenas de milhões. A diferença não é ser 2 vezes melhor ou maior, é ser fora da curva. Vídeos no YouTube. Menos de 4% dos vídeos no YouTube alcançam 10 mil visualizações, mas esses 4% representam 93% de todas as visualizações da plataforma. Você está vendo o padrão? É aqui que a gente começa a entender esse jogo e é aqui que muda tudo. A sua vida também segue esse padrão. Como assim, Fê? Os seus resultados não são proporcionais ao seu esforço. Eles são exponenciais. No mundo da distribuição normal, tudo é previsível. Você trabalha 8 horas, ganha X reais, trabalha 16 horas, ganha 2X reais, trabalha 4 horas, ganha X dividido por 2. Tudo é proporcional, tudo é linear, tudo é justo. E nesse mundo, o que importa realmente é a consistência. É fazer a mesma coisa todo dia. É ser confiável, é ser médio. Mas, no mundo da lei da potência, tudo é diferente. E exatamente essa lei que eu vou te ensinar nesse vídeo para você entender. Você pode trabalhar 10 anos e não ganhar nada. E então, de repente, em um único ano, você ganha mais do que ganhou nos 10 anos anteriores combinados. Você pode fazer 100 tentativas e perder 99 delas. Mas aquela uma tentativa, aquela única aposta que dá certo, compensa todas as outras e ainda sobra. Você pode tentar 1000 vezes e falhar, mas aquela única vez que funciona muda a sua vida inteira. E nesse mundo, o que importa não é a consistência. É outra palavrinha que vai mudar teu jogo de 2026. Persistência. Continuar tentando até acertar o que eu chamo de momento fora da curva. E aqui eu preciso te dizer algo que poucos têm coragem de falhar. De falar, na verdade. Você vai falhar. Você vai cair e você vai errar. E não é uma possibilidade, é uma certeza absoluta. Mas a pergunta não é se você vai cair e falhar no processo. A pergunta é, quando você cair, você vai cair para frente ou vai cair para trás? Porque tem gente que quando cai na busca do sucesso, volta para o mesmo lugar. Tem gente que cai e desiste. Tem gente que cai e fica no chão, esperando alguém vir buscar. Mas tem gente que cai para frente, que usa a queda como impulso, que transforma o erro em aprendizado, que olha para o fracasso e diz, isso aqui me trouxe um passo mais perto do que eu quero, e que se for do ego e a humilhação que as pessoas têm medo de passar. Essa é a diferença entre quem fica na média e quem se torna uma pessoa fora da curva. Não é talento, não é sorte, não é privilégio, é coragem de cair para frente. Agora deixa eu te explicar por que isso acontece. Porque existe um conceito na física chamado de ponto crítico. E quando você entende esse conceito, você entende como o universo funciona e te entrega o que você quer. Sabe aquele momento onde um sistema ele está perfeitamente equilibrado entre a ordem e o caos?
Imagina um ímã. Quando um ímã está frio, todos os átomos estão alinhados. Ele tem um campo magnético forte. Quando o ímã está quente, todos os átomos estão vibrando aleatoriamente. Ele perde o magnetismo. Mas existe uma temperatura exata, chamada de temperatura crítica, onde o ímã está perfeitamente equilibrado entre esses dois estados. E nesse ponto crítico, algo mágico funciona. Algo mágico acontece. Um único átomo pode influenciar o sistema inteiro. Uma pequena mudança pode se propagar por todo o material. Uma causa minúscula pode ter um efeito gigantesco num sistema inteiro. Isso se chama criticalidade auto-organizada. É um dos conceitos mais profundos da física moderna e um conceito que vai mudar a forma como você enxerga a sua busca de sucesso. Isso não acontece só com ímã, acontece com as florestas. Lembra do exemplo que eu te dei? A maioria dos raios caem em uma floresta e não causa nada. Queima uma árvore ou outra e apaga. Mas, de vez em quando, um raio cai no lugar certo, na hora certa, e desencadeia um incêndio que queima milhões de hectares. A causa é a mesma, um raio, mas o efeito é milhões de vezes maior. E por que isso acontece? Presta atenção. A floresta, ela estava num estado crítico. Ela estava perfeitamente equilibrada. E aquele único raio foi o gatilho que desencadeou uma reação em cadeia absurda. E agora vem a parte que você precisa entender. A parte que realmente muda tudo. Porque eu sei que tem gente falando, tá, Fezão, eu tô entendendo, mas não tô. Mas eu tô com você. Porque eu confio em você, eu sei que tá profundo. Vamos lá. A sua vida está num estado crítico agora. Você pode estar vivendo a mesma rotina há anos, acordando, trabalhando, dormindo, repetindo, e nada muda. Mas de repente, você toma uma decisão, faz uma ação, dá um passo, e aquilo desencadeia uma reação em cadeia que muda a sua vida inteira. Um efeito borboleta. Pode ser um e-mail que você manda, pode ser que você entre no Combo, ou já entrou no Combo e veja um treinamento específico lá dentro, e um conhecimento explode a tua cabeça, como aconteceu comigo no conhecimento das leis ocultas da atração. Pode ser uma conversa que você tem, pode ser esse vídeo aqui, pode ser um livro que você lê. Você não sabe qual vai ser esse bom, mas você sabe que um deles vai ser. E o problema é que a maioria das pessoas nunca toma ação suficiente para descobrir qual que é esse momento. Elas tentam uma vez, não funciona, elas desistem. Elas tentam 2 vezes, não funciona, elas desistem. Elas tentam 10 vezes, não funciona, e elas desistem. E aí elas olham para a vida e falam, nada funciona para mim, poxa, que pena, que droga. Minha vida é muito cruel. A verdade é que elas simplesmente pararam cedo demais. Porque no mundo da lei da potência, você precisa tentar muitas vezes. E a maioria das suas tentativas para ter sucesso em qualquer coisa vai falhar. Mas isso é esperado. Isso é normal. É matemático. Você só precisa de uma tentativa que funcione. Uma tentativa e uma decisão que seja fora da curva. Uma que muda tudo. Eu vou te contar algo que eu descobri observando os melhores, em todas as áreas. Eu adoro estudar seres humanos e personalidades que tiveram sucesso. Eles não têm medo de falhar. Eles não têm medo de tentar. Porque falhar significa que você ainda tá no jogo, porra. Falhar significa eu tô no jogo, eu tive coragem. Falhar significa eu tô vivo, tentando, se movendo, falhando, coletando informação, vendo o que eu posso melhorar, ajustar. Eu tô botando a máquina para funcionar. Ah, mas tá fundindo o motor. Mas eu tô vendo, eu sei exatamente que o problema tá no motor. Não tentar é a derrota real. Não tentar é morrer em vida. Não tentar é você olhar pro espelho daqui 1, 2, 3, 5 anos e se perguntar, porra, e se eu tivesse tentado? Essa pergunta vai te assombrar pro resto da vida se você não fazer o que você tem vontade de fazer para ser o que você tem vontade de ser. Então eu te pergunto agora, você tem coragem de falhar?
Porque eu acho que tudo que você quer fazer na sua vida, você parece que tem medo, porque você tem medo de errar demais. Você não tem coragem de falhar, você também não tem coragem de vencer, porque quem não tem coragem de falhar não tem coragem de vencer. E eu sei que você está pensando, mas Fê, como que eu sei qual que é a aposta certa, a tentativa certa, a decisão que vai mudar tudo, a ação que vai mudar tudo? E a resposta é, você não sabe. E tá tudo bem, porra. Esse é o gostoso da vida, porra. Encontrar, tentar. O erro que todo mundo comete é achar que a vida funciona como uma distribuição normal. Elas acham que se trabalhar duro, eu vou ter resultados proporcionais. Não vai. Elas acham que se fizerem tudo certinho, vão ser recompensadas de uma forma justa. Não vai. A vida não é linear. A vida segue uma lei de potência. E numa lei de potência, não existe justo. Não existe proporcional. Não existe nada linear. Existe apenas o fora da curva. Ou você se torna um fora da curva, ou você fica na média. Não existe um meio termo. Eu vou ser meio foda, meio fora da curva. Ou você é um psicopata fora da curva que não tem medo de falhar, ou você é um mediano. E aqui tem algo que você precisa entender. Ser um fora da curva não significa ser o melhor. E nem significa ser perfeito. Perfeição não existe, só Deus é perfeito. Significa não ter medo de falhar. Significa estar disposto a tentar tudo quando todo mundo já desistiu. Significa estar disposto em parecer um idiota enquanto você aprende. Significa estar disposto a falhar 99 vezes para acertar uma. Essa é a merda do segredo do sucesso. Porque aquela uma compensa todas as outras. E o cara com essa mentalidade fora da curva, ele sabe disso. Fé não é sobre religião. Fé no processo, fé em cada passo, fé em cada erro. Cada queda tá te levando para algum lugar. Isso é ter fé. Porque sem fé você desiste na primeira dificuldade. Não é crer para ver. Não é ver para crer, é crer para ver. Você entende? Sem fé, você para quando as coisas começam a ficar difíceis. Sem fé, você nunca descobre o que estava do outro lado. Tá, então como que eu jogo o jogo certo, Fê? Como que eu me coloco numa posição onde eu posso me tornar um fora da curva? Existem 3 princípios. Presta atenção porque isso aqui é puro ouro. Eu não quero nem ter tempo para fazer esse vídeo, tá? Esse vídeo vai ser longo, mas ele pode mudar a tua vida. Primeiro princípio, faça muitas apostas. Tente muito. No mundo da lei de potência, você não pode fazer uma tentativa, uma aposta e esperar que funcione. Você precisa fazer muitas apostas, muita tentativa, tentar de tudo. Igual quando eu recebi a pergunta, Fê, como que eu acho o meu propósito? Como que você achou o teu propósito? Eu tentei de tudo, falhei 3 empresas antes de acertar nisso aqui. Eu ia desistir. Eu ia desistir de gravar esse vídeo, cara. Eu ia desistir de gravar o meu 3º vídeo se não fosse dar bom. Eu olho hoje como empresário, tendo algumas empresas da internet, tendo alguns projetos. Eu olho hoje empresas bilionárias que compram um monte de startup. Caralho, eu não entendia por que eles faziam tanto isso. Depois eu descobri. Eles gastam dinheiro, investem um monte em startup que vai falir. Mas se acerta uma startup que vira bilionária, compensa todas as outras. Olha os livros. Quantas editoras recusou J.K. Rowling? Você tem noção disso? É um livro que a J.K. Rowling escreveu, que era o Harry Potter, que mudou tudo. J.K. Rowling não sabia que ia fazer sucesso. Ninguém sabia que Harry Potter ia vender 500 milhões de cópias. A própria J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras antes de alguém aceitar publicar a mesma história. 12 rejeições. 12 vezes ouvindo não. Essa história não faz sentido. É ruim. 12 vezes sendo ignorada. Mas ela acreditava naquela história. Naquele mundo. Ela não desistiu. Ela continuou tentando. Ela caía pra frente. A 13ª tentativa mudou a vida inteira dela para sempre. O princípio é, faça muitas tentativas. Não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Não espere que uma única coisa funcione e fique quebrando a cabeça naquela única coisa. Tente muitas coisas, experimente, teste, fale, aprenda, repita. E se você acredita muito numa parada, não desiste dessa parada nos primeiros não que você recebe. Se você fizer aposta e tentativa o suficiente,
uma delas vai ser a fora da curva. Inclusive, fazer muitas tentativas não significa ser disperso. Não significa não ter foco. Significa você ter um portfólio de tentativa dentro da sua área de interesse. Se você quer ser um escritor, escreva muitos livros. Se você quer ser um empreendedor, teste muitas ideias de negócio. Se você quer ser um criador de conteúdo, faça muitos vídeos. Inclusive, teve muitos vídeos hoje meus que viralizaram, mas se você for colocar dentro de uma média, lei de potência todinha, cara, eu tive que gravar muito, que deram errado para acertar e para entender o padrão. O segundo princípio é comece agora. O mundo da lei de potência, existe um efeito chamado ligação preferencial, que é uma tradução literal do preferential attachment. É um negócio assim. Basicamente, quanto mais você tem, mais você recebe. Quanto mais seguidores você tem, mais seguidores você ganha. O Fê antes, quando tinha 200 mil seguidores, ele recebia 500, 200 seguidores por dia, fazendo conteúdo diariamente. Hoje, com 6,4 milhões no Instagram, eu recebo 25 mil a 20 mil seguidores por dia. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Quanto mais conexões você tem, mais conexões você cria. Quanto mais mulher você tem, mais mulher você atrai. Essa história. Um efeito bola de neve é um crescimento exponencial. Quanto mais cedo você começa, mais tempo você tem para a bola de neve rolar e crescer. Mesmo que no começo ela cresça bem pouquinho, depois é juros compostos, porra. Não espere, não adie, não fique planejando eternamente, achando que só planejar vai fazer alguma coisa. Planejar não serve de bosta nenhuma. Comece agora, porque cada dia que você espera é um dia a menos de crescimento exponencial, de acúmulo de juros. E eu sei que você tem medo. Eu sei que você acha que não tá pronto. Eu sei que você espera ter tudo perfeito. É uma ilusão esta merda. A verdade é que você nunca vai estar pronto, nunca vai estar perfeito, nunca vai saber a hora certa. A hora certa é agora. Você tem noção que tempo é o único recurso que você não pode recuperar. Você pode recuperar grana. Ah, eu fiz um investimento aqui errado. Tudo bem. Foda-se, tá vivo? Ok. Dinheiro você recupera. Energia você recupera. Relacionamento dá pra recuperar. Tempo. Impossível. No mundo da lei de potência, tempo é tudo. Porque é o tempo que permite que o efeito bola de neve aconteça. E aqui tá algo que ninguém te conta. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a um ano, você vai estar um ano mais velho. E a pergunta é, você vai estar um ano mais perto de ser quem você sonha? Mais perto dos seus sonhos, das suas metas? Ou um ano mais longe? Você vai estar um ano mais forte? Ou um ano mais fraco? Você vai estar um ano mais realizado ou um ano mais arrependido? O tempo passa para todo mundo, sem exceção, cara. Sem exceção. O tempo, ele é universal. É uma lei de Deus. A diferença é o que você faz com esse tempo. Terceiro princípio. Seja persistente. E não só consistente. Tem uma distinção que a maioria das pessoas não consegue compreender e entender. No mundo da distribuição normal, consistência é muito importante. Você precisa fazer a mesma coisa todo dia. Vamos falar de dieta. Distribuição normal, consistência. Treinar, consistência. Agora, no mundo da lei de potência, sucesso, grana, papo de mudança de vida, consistência não importa tanto. Mas o que importa é a persistência. Continuar tentando até acertar o momento fora da curva. É não desistir depois de 10, 100 ou 1000 tentativas. Uma hora vai, é matemático, porra. Não é questão de motivaçãozinha barata, é física. A maioria das suas tentativas vão falhar e tá tudo bem, cacete. Porque você só precisa de uma que funcione. E se você for persistente o suficiente, você vai encontrar aquela uma. E aqui tá a diferença. A consistência é você fazer a mesma coisa repetidamente. Para uma dieta, para um shape, e pô, funciona. Em várias coisas funciona. Agora, persistência é continuar tentando coisas diferentes até algo funcionar. Consistência é linear. Persistência é exponencial. Consistência te mantém na sua média. E a média para algumas coisas é necessário. Mas a persistência te leva
ao momento fora da curva. Até você se tornar um fora da curva. E eu entendo que isso vai tudo contra o que te ensinaram que você só precisa de consistência, que você precisa ter disciplina. Eu falo isso sempre, a mesma coisa todo dia. Eu faço a mesma coisa em várias coisas todo dia. Mas isso só funciona no mundo da distribuição normal. Funciona se você, às vezes, tem uma profissão, um trampo específico, um objetivo específico, mas não funciona se você quer ser um fora da curva, principalmente com relação a sucesso. Se você quer ser um fora da curva, você precisa ser persistente. Você precisa estar disposto a tentar coisas novas, a estar disposto a falhar, a estar disposto a parecer um idiota e ser humilhado. Porque é assim que você encontra o momento fora da curva. Persistência não é sobre ter força, é sobre ter fé. É sobre acreditar que existe algo do outro lado, mesmo quando você não consegue ver. É sobre continuar andando, mesmo quando tá escuro, porque você só consegue ver o próximo passo e você sabe que isso é o suficiente. Você só precisa dar o próximo passo, mesmo quando você tá cansado, porque a maioria das pessoas desiste um passo antes do milagre, um passo antes da virada, um passo antes do momento fora da curva. E elas nunca vão saber o quão perto estavam. Agora eu vou te contar uma outra verdade sobre a sua transformação pessoal. Uma verdade que vai mudar completamente como você vê o seu desenvolvimento pessoal na vida e como você enxerga esse canal aqui, tá? A maioria das pessoas acha que transformação é linear. Elas acham que se elas lerem um livro, elas vão melhorar 10%. E se elas lerem 2 livros, elas vão melhorar 20%. Se elas lerem 10 livros, elas vão melhorar 100%. E não é assim que acontece, não é assim que funciona. Não nisso, não pra isso. Você pode ler 10 livros e não mudar merda nenhuma. Mas você lê um livro que pode mudar a sua vida inteira. Você pode fazer 10 cursos e não aplicar bosta nenhuma. E, consequentemente, não mudar merda nenhuma. Mas você faz um curso que te dá a clareza que você precisava no momento certo. Você pode tentar 10 métodos e nenhum funciona para você. E aí você tenta um método que finalmente se encaixa na tua vida e no seu contexto e tudo muda. Anota essa frase. Transformação real não é linear. Transformação segue uma lei de potência, porra. E o problema é que a maioria das pessoas desiste antes de chegar no momento fora da curva. Elas tentam ali algumas coisas, não veem resultados imediatos e param com aquela narrativa de eu acho que não é pra mim. Aí elas falam, desenvolvimento pessoal não funciona. Essa história aí de coach, essa história aí de não sei o que, autoajuda é foda. É óbvio, caralho, você é um desistente, você é um covarde, você não entende como o mundo realmente funciona. Não funciona do teu jeitinho, não. Eu quero na hora, não é assim. Elas não foram persistentes o suficiente. O fora da curva, ele não é necessariamente o melhor conteúdo de todos, nem o mais profundo, nem o mais completo, mas é, às vezes, um conteúdo, uma decisão, um momento que ressoa com você no momento certo. O conteúdo que te pega no estado emocional certo, te entregando exatamente o que você precisava ouvir, da forma que você precisava ouvir, no momento que você precisava ouvir. Tem gente que tá vendo esse vídeo e não aguentou ficar até o final e já saiu. Não teve um nível de consciência para chegar. Agora tem gente que tá me ouvindo até agora e tá entendendo cada coisa. O negócio é que você não sabe qual vai ser esse momento ou conteúdo até tentar. Mas você precisa tentar muitos. Precisa estar disposto ou exposto a muitos métodos, muitas abordagens, muitas perspectivas, porque uma delas vai ser o seu momento fora da curva. E quando você encontrar, você vai saber, você vai sentir, vai ser como uma luz acendendo na sua cabeça. Dentro do combo, por exemplo, foi isso. Você vê um monte de comentário das aulas. Eu tenho certeza que eu criei esse sistema baseado muito na lei de potência. E eu vejo hoje, tem aulas que tem 500 comentários. E eu sei que aquela aula em específica foi um momento fora da curva para a maioria das pessoas que já comentam, né? Costumam comentar, Fê, só essa aula aqui valeu. Tem um momento
que vai fazer valer todas as tentativas anteriores, todas as falhas anteriores, todos os investimentos anteriores, porque aquele momento pode mudar toda a sua vida. E eu entendo porque é difícil, eu entendo porque é frustrante, eu entendo porque você quer desistir. Não é fácil, mas eu posso te fazer uma pergunta totalmente sincera. Quanto custa você continuar vivendo a vida que você está vivendo agora? Quanto custa continuar com essa vida? Quanto que custa acordar todo dia se sentindo preso no mesmo ciclo de merda? Quanto custa isso? Quanto custa olhar no espelho e não gostar do que você vê? Você sabe qual que é a verdadeira tragédia da vida? Não é falhar, não é errar, não é cair. É não tentar. É morrer com a sua paixão dentro de você, com a música suando dentro de você, com o sonho, com a meta, com o potencial. E você tem potencial. Eu não quero que você leve pro túmulo tudo que você poderia ter sido por falta de decisão. E na época que eu criei o combo, que a gente usou nesse momento de Black Friday, que inclusive vai fechar amanhã, sexta-feira, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas amanhã fechou. Eu sabia que eu tinha que colocar muitos treinamentos ali. Porque você não sabe qual treinamento vai ser aquele que muda tudo. Tem 5 pilares para você explorar: mente, corpo, prosperidade, comunicação, relacionamento. Você não sabe qual método vai ser aquele que finalmente muda a tua vida. Você não sabe qual aula vai ser aquela que vai acender a luz na sua cabeça. E aí eu pensei, ao invés de te entregar um único grande treinamento ou curso, eu vou dar mais de 40 pros caras. E ao invés de eu te entregar um método, eu vou te entregar todos os métodos, organizado em um sistema. Para que você não tenha uma aposta, você tenha centenas de apostas. Eu sei que uma delas vai ser um momento fora da curva para você, como está sendo para milhares de pessoas. Uma dessas aulas dentro do combo vai ser o que vai desencadear a cadeia de eventos. O evento canônico. Você tem acesso a tudo que eu já produzi. Tudo. O sistema completo de transformação. E amanhã vai fechar. Amanhã a gente encerra as vagas do combo. E eu preciso te falar o quanto que isso é importante. O quanto que esse combo ele é muito significativo para tua vida e para tua evolução no ano de 2026. Se você ainda não entrou, amanhã fecha. E eu nunca mais vou falar dele aqui no canal e a gente vai seguir com os vídeos normais. Mas eu te garanto que eu nunca produzi um nível de conhecimento de um sistema em todas as áreas e pilares com tantas oportunidades de momentos fora da curva quanto esse. Eu tive momentos fora da curva gravando os treinamentos novos. Tem noção? Enquanto eu gravava o conteúdo para vocês e estudava mais sobre conteúdos, eu tive momentos fora da curva que mudaram a minha empresa e mudaram mais ainda a minha vida. Eu tenho certeza que nos primeiros 4 treinamentos, só do Pilar Mente, você vai ter até mais de um momentos fora da curva. E são esses momentos que compõem o teu real sucesso. Eu espero que você tome a sua decisão. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Amanhã a gente fecha o maior combo de desenvolvimento pessoal da história. E eu te espero lá. Clica no primeiro link da descrição. E amanhã é o último dia, pela ordem.